Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando. E hoje, segundo episódio de Star Trek Academia da Frota Estelar, Beta Teste. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a Ponte de Comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda semana tem vídeo não só de jornadas aqui no canal, mas também tem vídeo de Arquivo X e tem algumas outras coisinhas que a gente faz de vez em quando. Vamos lá, curte, comenta, sempre com respeito, lembrando que toda opinião aqui é minha e a do Bruno. Ok? Você também pode ter a sua e deixar aí nos comentários. Lembrando que também esse vídeo ele vai ter spoilers, então assista por sua conta e risco, ou vai lá, assiste o episódio primeiro, depois volta aqui e deixa aí o seu like. Ok? Bruno, qualquer sinopse desse segundo episódio? Bom, este episódio de eventos principais, ele tem né? Que é literalmente o retorno de Betazed à Federação Unida de Planetas. Porque durante a queima eles se isolaram, né? Criaram uma espécie de muro psiônico, né? Que eles falam, né? Um escudo que protegia eles da invasão de outras raças, né? No sistema deles. E agora que a Federação voltou a ter mais influência no quadrante Alpha e Beta, eles foram convidados a retornar ao seu lugar que lhes pertencia, né? E a gente vai ter a participação do presidente de Betazed, né? E de uma delegação que vai com ele. E estas negociações, o que me surpreende é que elas não ocorrem no Conselho da Federação, nem com o presidente da Federação, mas ela vai ocorrer na nova Academia da Frota Estelar. Bom, eu vou deixar minhas opiniões depois aqui, conforme a gente for detalhando, mas o plot é esse, negociações na academia sobre a volta de Betazed. Bom, galera, é isso aí, vamos lá. Como a gente começou a falar no último episódio, acho que não precisa a gente ficar relembrando muito os conceitos que levam a Starfleet Academy a acontecer, mas um deles que é importante, é sempre bom ressaltar, que é a queima, que é aquele evento em que a Federação implodiu de dentro para fora devido a um incidente, que é aquele incidente que aconteceu lá em Discovery, que a gente revisa durante as 3 últimas temporadas de Discovery. Como aconteceu esse incidente e a Federação teve a perda de vários membros, Betazed foi um deles. E isso aparentemente enfraqueceu bastante o conceito da Federação, a ponto de, na primeira oportunidade, depois da reconstrução da Academia da Frota Estelar, Betazed ser o primeiro a ter essa interação. No vídeo passado a gente conversou um pouquinho a respeito de como esse universo lá pra frente, esse universo do futuro parecia muito mal explorado nas 3 últimas temporadas de Discovery. E como que aqui em Starfleet Academy parecia que a intenção seria de reviver esse cenário, esse universo. E bom, aparentemente é isso que está acontecendo. Tal qual o Brunão falou, o episódio gira em torno da possibilidade de Betazed voltar para a Federação, de Betazed voltar a ser membro. Só que isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa fácil porque Betazed, mais os mundos em volta dela, se tornaram uma nação isolacionista, que tem um muro psiônico, tecnológico, não ficou muito bem explicado, a protegendo. E os requisitos para ela voltar para a Federação são ridículos. São assim, e tanto que por um instante eu fiquei pensando se Betazed foi para aquela reunião com a intenção de voltar de fato. E eu tenho lá a minha opinião de que talvez não. E existe uma razão porque talvez o presidente lá, o líder de Betazed, tenha ido para aquela reunião, mas com certeza não foi para poder voltar para a Federação, porque os termos dele de negociação dele são, nossa, são horríveis, cara. Eu vi esse episódio 2 vezes. Da primeira eu não pensei muito, assim, tipo, nossa, que ele deve ser bem ruim de negociação, mas na segunda vez eu falei, cara, isso não tem nem pé nem cabeça. Isso não tem nem pé nem cabeça. Mas, Brunão, o que você achou do começo do episódio? O que você achou da narrativa em si e de como ela começa, desse tema do episódio em si? Bom, primeiro ponto a eu ressaltar antes de deixar esses detalhes é que qual a premissa de Starfleet Academy? É uma série de jovens cadetes. Partindo desta premissa, eu vou encarar a série de Academy como uma série de jovens,
em que o foco está em suas reações aos problemas, aos seus dilemas pessoais e emocionais e às suas expectativas do futuro, né? Entendo que quem às vezes vê essa série nova, ela está esperando ver Jornada nas Estrelas da nova geração. Não, não vai ser isso, tá, gente? Não vai ser isso. E é por isso que talvez as minhas críticas a esta série durante esses episódios, elas não sejam tão incisivas como eu tenho visto na internet de algumas pessoas. Dito isto, o plot, assim como todas as séries do Kurtzman e da Secret Hideout, elas sempre deixam pontos que são espelhos daquilo que é o momento atual, né? A gente tem no mundo atualmente problemas diplomáticos visíveis, né? Existe o protecionismo em crescimento, muros sendo criados, né? Então eu acredito que a inspiração deste episódio é fazer um espelho ao que a gente vê no mundo hoje em dia, principalmente da geopolítica em que Betazed representa um mundo, uma nação, um povo que quer se manter protegido dos demais riscos a qualquer custo. E durante as negociações, ele cita que ele só aceita voltar para a federação. Na hora que ele falou isso, eu dei risada. Se ele tiver poder de veto para negar quem vai entrar ou quem não vai. E isso, gente, é literalmente um espelho das críticas atuais ao Conselho de Segurança da ONU, que tem esse poder de veto, em que algumas nações têm poder mais sobre a decisão do que o resto, mesmo que a maioria decida. E é isso que Betazed fala, né, nesse episódio, né? E eu falei, gente, é ativismo no roteiro, mas isso daí não me incomoda. Eu acho que é legal citar, né? Tem também a citação de democracia lá da Capitã Q depois, né? Mas eu achei que este início ele começa legal, porque a gente tem um Caleb realmente em dúvida do que ele tá fazendo ali. Já passou um tempo, pelo visto um semestre, né? E nada da mãe dele, a capitã chanceler aqui, não conseguiu dar uma pista de onde encontrá-la, a não ser aquilo que o Nus Braca disse. E aí a gente vê ele em cima do muro, literalmente. E aí vem o primeiro ponto que eu gostei deste episódio, que é ele hackear e destruir o processamento do holograma, né? Eu achei aquilo, embora uma coisa errada de se fazer, ao mesmo tempo muito criativa, o que sim me lembra James Kirk, um pouco, né? Um pouco da engenhosidade para fazer uma traquinagem, algo que quebra as regras. E o Caleb tem muito disso, eu vou quebrar as regras. E o que me incomoda é que ninguém o pune incisivamente por quebrar as regras, porque parece que ele é o protegido da chanceler. Mas, tirando este ponto, ele em cima do muro, ele encontra uma dos betazoides que é membro da delegação. E ela não se apresenta de cara, ela simplesmente faz ele enxergar aquilo que ele está cometendo de errado, que é ele nem sabe o que ele quer, por que ele está fugindo? Ele vai para o desconhecido se ele nem sabe o que vai fazer. E aí ele fala, poxa, eu fugi de lá e agora eu vim parar na terapia, né? Isso lembra muito a Diana Troy. E curiosamente, né, a gente vai ver uma joia no sorriso Colgate dessa atriz, né? Eu dei risada quando eu vi isso duas vezes, o dente brilhando, que nem um holofote. Mas é legal, em que ela, pelo visto, é uma descendente, né, da família do pai da Diana Troy, né? E ela também tem poderes empáticos. Ela não lê a mente literalmente, porque durante a história ela vai reclamar, e aí é a parte adolescente da história, sim, a parte juvenil, em que ela reclama que ele não contou todos os detalhes do passado dele. Óbvio, ela não é uma betazoide que lê a mente por inteiro, ela é uma betazoide que lê a mente por empatia. E ponto negativo neste quesito é que a delegação, pelo visto, não lê a mente deles por inteiro. O que eu acho que é um erro de leitura do que é ser betazoide, porque no geral, quando a gente vê a Loxana Troy e os delegados betazoides entrar na Enterprise D, ela já sabia dominar a situação com muita clareza, porque ela tinha transparência de todo mundo, para ela ler a mente de todos. Tanto que ela fazia graça, era aquele personagem que eu achava fantástico. Aqui a gente tem um presidente relutante. E aí a minha dúvida é, ou ele não acredita no que ele leu mentalmente, ou ele não consegue. E pelo visto, seus descendentes e os seus membros familiares, que são os dois filhos dele, que são parte da delegação, também não. Eles têm dúvidas e eles não leem a mente literalmente. Então, será que eles fizeram uma revisão do que é ser betazoide? Ou será que isso tem a ver com o que ocorreu nesses 1000 anos? Não é dito. Mas a parte da negociação, eu achei que ela teve muitas falhas, principalmente na solução final. Mas
Indo pro meio do episódio em que a gente tem o Caleb fazendo besteira, né? Literalmente, estragando as negociações, né? Com o lado juvenil dele, os hormônios dele à flor da pele. O que você achou do Caleb e da jornada dele com essa Betazoide aí, que parece mais uma princesinha perdida? Olha, cara, eu fiz alguma série de anotações até para poder passar para vocês. A primeira delas é que, para um episódio que é o primeiro episódio, literalmente, praticamente de Sim. introdução a uma escola, ele teve muito pouco de escola. É, o nome da série é Starfleet Academy. Então você imagina que o contexto principal vai ser a Academia da Frota Estelar. Só que não é muito Uhum. disso que a Como você gente vê vira por um aqui. oficial? Não, não. Exatamente. E a gente observa que só o começo desse episódio ele traz essa discussão. A gente vê, pelo menos nos primeiros 10 minutos, uma introdução de como está sendo a Academia da Frostlar, mas aí eu reforço aquilo que eu falei no último episódio, no piloto, que a gente não consegue se identificar com esses personagens, porque todos eles são iguais, tirando o fato de que eles são alienígenas diferentes. Sim. Então, a minha observação principal, e o principal por eu não ter gostado muito desse episódio, é porque ele destoou e fugiu completamente do conceito que a gente imaginava que seria uma academia da Frota Estelar. Não tem academia da Frota Estelar. Tirando o fato de que eles estão no prédio de São Francisco, o resto não é academia. O resto Nem a faria mesmo. aulinha da engenheira salva? Não, e isso, isso entra no contexto dos 10 primeiros minutos. Porque, que nem eu falei lá atrás, o que É. a gente vê de academia está nos 10 primeiros minutos. Depois dali, a academia praticamente morre. A gente tem um tour pelo prédio, talvez isso tenha servido para mostrar para a gente as dependências. Tem algumas referências muito boas. A referência do jardineiro, quando eles estão no jardim, Ufb, tem né? uma placa gigantesca que está com o nome do jardineiro, que é o mesmo jardineiro que era o que foi professor da Janeway, que foi professor do Picard, porque lá em Void a Janeway fala que uma das pessoas mais encantadoras que ela conheceu foi um jardineiro que estava na academia há muito tempo. E aqui, quando já sabe, claro que ele já morreu, mas fica uma referência que o jardim ganhou o nome dele. Mas, de qualquer forma, tirando os 10 primeiros minutos, o resto foi um tour pelo prédio de São Francisco e foram as discussões em prol de Betazed voltar para a federação. E sobre as discussões de Betazed voltar para a federação, de novo, eu já falei lá no começo do vídeo, eu não acho que o presidente de Betazed, da junção de Betazed, ele queria de fato voltar para a federação. Acho que ficou bem claro que, tanto pelas falas da própria chanceler, que quem estava pressionando o governo a poder entrar em negociações para voltar era o corpo estudantil. Betazed, e aí, beleza, aí eu vou comprar a ideia, porque a gente não tá falando sobre humanos, a gente tá falando sobre uma raça alienígena que tem seus próprios costumes. A gente viu bastante de Betazed, mas a gente viu bastante de Betazed através dos olhos da Alexana e da Troy. Em alguns episódios específicos, a gente não sabe, tirando o que elas falam pra gente, sabe, a gente nunca embarcou de cabeça na cultura de Betazed. Talvez o corpo estudantil sempre tenha tido um poder muito grande, o corpo jovem lá. A gente não tem como saber. Mas, de qualquer forma, eu gostei. É um conceito que pra gente é difícil de imaginar. Claro que talvez entre até com o que o Brunão falou, que eles estejam pegando conceitos atuais para incorporá-los dentro Espelhar. da série. A gente Uhum. observou que foi, acho que foi na Tailândia, há algumas semanas atrás, a galera mais jovem incitou uma revolta contra um governo e conseguiu fazer algumas mudanças. Não sei como está lá agora, mas na época eles tinham aparentemente conseguido fazer algumas mudanças. Talvez a inspiração seja essa, porque lá em Betazed o corpo de estudantes, o corpo jovem fez pressão e o governo, beleza, vamos entrar em negociação. É por isso que eu acho que ele foi por muito contra a vontade dele. Os argumentos, as cartadas que ele tinha na manga eram completamente inaceitáveis para qualquer acordo justo.
sabe? Ah, eu quero 3 cadeiras no Conselho de Segurança a Quero mais do que tantas naves e poder de decisão. exatamente. O das naves eu acho que nem é o critério, mas quero 3 cadeiras a mais que qualquer outro membro, quero poder vetar quem eu entrar. E aí eu acho engraçado, porque o próprio Almirante Vance, ele pega e ele fala, olha, a federação sempre teve como critério a pariedade de seus membros. Poder de veto quebra a pariedade. E aí o cara fala para ele, isso é problema de vocês, para a gente entrar é assim. E ele fala exatamente É. desse jeito, ele usa exatamente Mas essa assim, argumentação. sabe o que é interessante? É que o principal problema que leva os estudantes a querer voltar para a federação é o mesmo motivo dele não querer entrar, que é as invasões, né? Os ataques de espécies hostis e a defasagem tecnológica, porque pelo que dá a entender, os sistemas que estavam dentro desse muro psionico, eles não eram tão desenvolvidos assim. E eles mantêm uma tecnologia ainda um pouco ou quase obsoleta, que pelo que a gente vê o diálogo do almirante da Frota Estelar falar. E se eles não tiverem uma melhora tanto técnica quanto científica e até de gente, de pessoal mesmo, eles vão ser destruídos por esses invasores, né? Que pelo visto os próprios piratas são os mesmo tipo que a gente viu do Nusbraka, né? O Que Venari é o Hall. grande vilão, o Venari Hall, né? Que é a grande ameaça de Betazed. Agora, assim, andando mais para o lado da filha dele e do Caleb, né? A gente vê sim esse tour pela Academia da Frota, né? Eu gostei de que eles mostraram as baleias Jubarte, né? Que as baleias ainda sobrevivem no século 32, né? Que a gente vê elas serem recuperadas justamente pelo James Kirk viajando no tempo, né? Na linha do tempo de Star Trek é assim, né? A história, né? Elas tinham sido extintas e eles recuperaram a espécie. E elas estão presentes aqui. E a cena do beijo do quase, né? Não teve nem beijo, né? Pô, coitado. Esse cara, ele não é tão bom quanto o James Kirk. O James Kirk ainda conseguia pegar umas bitocas, ele não, né? E aí o pessoal começa a criticar que ele fez aquilo, mas ninguém criticou que ele quebrou o holograma, ninguém criticou que ele foi todo sujo para as negociações, né? Eu adorei a cena dele ter ficado todo melecado de extintor, né? De geleia também, né? Isso é muito pastelão, achei que foi de bom tom. Porque Star Trek tem um pouco disso, de pastelão para quebrar um pouco a seriedade dos momentos, né? Mas no geral, a gente vê ele fazer hacks, a gente vê ele fazer coisas que, em tese, faria com que ele ficasse suspenso. Mas ele não fica suspenso, né? E após essa divisão, essa separação dos dois, né, tem o debate também da chanceler com o comandante da escola de guerra, né, da Frota Estelar, que ainda está Gostei dessa parte. presente, né? Eu Gostei acho desse que ponto. eu pensaria que nem o comandante da escola de guerra. Gente, a negociação é com Betazed. A gente não está falando da lua de Saturno, a gente não está falando de um negócio pequeno, a gente está falando de algo que vai mudar a história do quadrante, né? E Mas eu ele mesmo entendi. cita isso. Mas Não, eu eu, entendi eu exatamente o compro, que ela queria eu fazer. Eu comprei compro, também a ideia que ela queria fazer. Porque mas se o eu não governo. faria assim. É que é aquele negócio, né? Se o governo. A gente tem muitas ideias em jornada, isso eu acho interessante. Que a gente mesmo já conversa aqui em review semanal, que a gente não faria igual, porque é burrice. É, Eu só sempre é. lembrar lá de um dos primeiros episódios de Voyager, em que a Janeway enfia a Voyager dentro de um asteroide apertadíssimo que claramente era uma Verdade. ideia muito ruim, sabe? Tipo, poderia ter. A chance de ter dado certo era 1% e 99%. E só deu certo por causa do Joga roteiro. arriscado, né? Mas aqui, ao contrário da Janeway lá, aqui existe uma argumentação básica a respeito disso, que é o fato de que o governo estudantil, que é o governo jovem, tem muita influência em Betazed. Então, se o É, eles governo querem jovem tem influência em equiparar isso. Betazed, exatamente, então vamos fazer ele ter influência aqui na Terra. Vamos fazer os jovens de Betazed entrar em contato com os nossos jovens. E a ideia não é ruim. A ideia não é ruim. O problema é que o Caleb só faz merda. E aí, isso É, dificulta um pouco as literalmente. coisas. Segundo um pouco. Eu quero falar desse personagem nesse episódio. Sabe o que, Você que eu quer concluir, penso do Bruno? Caleb? Sim, sim, só concluir o que eu penso do Caleb aqui e do que a gente viu nessas negociações, é que ele me lembra um pouco, claro que a galera que escreveu e está produzindo a Starfleet Academy participou também de Lower Decks.
né? A gente tem alguns nomes de roteiristas e de diretores que são de Lower Decks. E eu acho que essa inspiração do pastelão, do cara desajeitado, da pessoa que faz besteira e aí depois tem que consertar toda a problemática que ele mesmo criou na história, isso tá nessa raiz da criação de Academia da Frota. E eu acho que eles colocam isso um pouco no Caleb, só que meio que destoa, porque na Academia da Frota a gente não esperaria isso. Porém, a própria narrativa salva isso quando a gente vê a chanceler querendo andar descalço. Eu E gostei, cara. Eu achei legal. ela questionar o comandante de novo da escola de guerra, de que às vezes o excesso de tabus, né, e de disciplina exacerbada faz a gente perder tempo com coisas mais importantes. Você está preocupado com a tua gola, mas não está preocupado em resolver o problema. Acho que é esse o questionamento dela, né? Agora, assim, de modo a dizer o que acontece no final, ele admitir que ele não poderia contar tudo que ele queria para a garota. E, gente, na boa, você conhece a pessoa, não tem nem 6 horas, você vai contar a tua vida toda para ela. Claro, ela é uma betazoide. Para ela, não existe isso. Para ela, você encontra a pessoa, você sente o que ela tem no cérebro dela e pronto, você conheceu ela. Para ele, não. E aí a gente tem esse momento meio que juvenil. Ah, eu não sou, eu sinto isso, eu fico incomodado de dizer. Isso é normal. Então eu acho que assim, quem criticou essa parte da história, talvez não entendeu a intenção. Por isso que eu citei Starfleet Academy é uma série de jovens. Mesmo que seja um ambiente meio que universitário, não um negócio de ensino médio, eles são jovens. Para o padrão do século 32, eles são crianças. Entendeu? Porque um ser humano no século 32 a gente nem sabe quantos anos ele está vivendo, então eles são crianças do ponto de vista, né? E assim, a solução que a negociação deu para convencer Betazed, isso eu não compro. Eu não compro. Que é, tá, vocês querem tanto, o problema de vocês é proteção, a gente dá a capital para vocês, né? Eu falei, gente, não, beleza, convenceu o cara, resolveu. Me convenceu Mas aí também. te convenceu também, que bom. Você Para mim sabe não por quê? convenceu, Você sabe? sabe por que Porque ele me lá na convenceu? frente, quando a gente quiser outro que dê os mesmos argumentos, o que vocês vão usar de barganha? Não, mas isso me convenceu. Isso me convenceu porque é o seguinte: se eu tô negociando a entrada em um clube e o cara fala pra mim que um dos critérios que ele vai ter pra me convencer a entrar é ele colocar a sede dele no meu quintal, e isso é mais vantajoso pra mim que pra ele. A federação agora, pelo menos Betazed sabe que a federação vai fazer de tudo para proteger o território deles, porque a sede está lá. E, Sim, e sim. Betazed também vai ter que se manter na linha, porque se a federação falar, vamos, se o acordo não funciona, eles vão sair, eles é quem vão mais sair perdendo. Então me convenceu. É uma jogada arriscada, claro. Pode dar muito errado, mas é uma jogada que, baseado nos argumentos que o próprio presidente de Betazed trouxe, ele valida todas, Resolve todos os resolve problemas dele. todos os problemas dele. É a mesma coisa que falar para ele: você não queria 3 naves? Vai ter mais do que 3 naves lá o tempo inteiro. Você não vai ter poder de veto, mas nosso escritório vai estar no seu quintal. Só que assim, pensando assim em Lord Star Trek, para mim não compra muito, porque a sede da Federação sempre esteve entre o sistema dos quatro planetas fundadores. Que a gente tem o Vulcano, Andória, né? A gente tem Telária e a Terra. E Betazed, pela Lord Star Trek, não tá nem perto, tá bem distante, né? Então, assim, pensando a nível logístico, a nível de execução mesmo, isso demoraria tanto tempo, isso daí atrapalharia tanto a defesa deles, que eu acho que é meio que assim, ó, a gente tá indo pro tudo ou nada, a gente aceita, a gente te dá isso, mas aceita para entrar pra gente. É Eu meio consegui que, invalidar esse argumento, porque não, agora eles para têm mim é. porque agora eles têm a Discover.
Ah, eles A, podem pular Disco- de um canto a pro Discovery outro da consegue pular para galáxia. qualquer canto da galáxia. Então, É verdade, é verdade. distâncias não são mais problema. Mas o motor de esporos não tá mais ativo, né, que eu saiba, né? Mas ela consegue fazer o salto sem o motor de esporos, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho que Ah, reforçar a lembrança, então mas eles eu têm que acho que fazer uma eles frota de descobriram. Discoveries para poder dar Provavelmente. conta disso aí, né? E mesmo que não tivesse a Discover, acho que a distância e a geopolítica mudou muito. Eu acho que Ah, o sim, tanto concordo. que as distâncias no quadrante alfa diminuíram muito em 1000 anos. Tipo, não tem nem comparação da época de Picard, sabe? Coisa As que eu distâncias elas estão muito reparei, menores. falando disso, a gente não sabe as velocidades máximas ainda, né? Eles não citam. Eles não citam nem tamanho das naves, né? O que eu acho Né? interessante, assim. Agora, falando de cultura, né? A gente conheceu os betazoides em nova geração, né? Mas você reparou nos gestos de linguagem de surdos e mudos, né? Talvez algumas pessoas tenham estranheza nisso, porque a gente vê a Loxana falar, né? E na primeira aparição da Loxana Troy, ela critica a Diana por falar. Ah, por que você não está falando com a tua mente? Porque parece que é um tabu entre os betazoides falar com a boca. Por isso que eles usam a linguagem de sinais e o presidente usa aquele aparelho que vocaliza aquilo que ele está pensando, né? Então eu achei esse detalhe assim um cuidado interessante, né? É uma ideia diferente. Só que quando ele aceita, depois de muito custo, né, com essa jogada aí, né, de pôr a capital lá, ele fala sim em inglês, yes, né, sim. E aí ele vocaliza mesmo para dar a entender que ele aceita e aceita até de forma cultural falar de forma natural, né? Agora, Eu gosto. citações aqui a easter eggs, eu reparei em um que eu gosto muito, que é a frase do Picard, né? Que mesmo que você não cometa nenhum erro, você pode perder, e isso não é um problema, é a vida. Né? A gente vê isso no painel, lá onde os sofás dos cadetes. Aí eu dei uma pausada no frame e eu vi, pô, a citação do Picard. Gostei disso também. O contexto sobre Betazed, eu acho que eu gosto da ideia de explorar outras coisas que não sejam os fundadores principais. A gente sabe, pelo menos, Sim. ou se você não sabe e você está assistindo ainda explicar agora, que Vulcano e Rômulus, eles se uniram. Eles são Nivar agora. Então, o maior problema da Federação, que era que eram os Romulanos, ele não existe mais. Então a gente sabe que as fronteiras elas diminuem bastante. E eu acho muito legal dar para outras raças a possibilidade de ter um protagonismo que não seja só humano, sabe? A gente sabe quando os humanos chegaram longe, a gente teve muita série sobre os humanos. Eu quero aprender mais sobre outras raças. Eu quero aprender mais sobre Betazed, sobre os betazoides. Eu quero saber mais sobre outras coisas. Eu acho que entregar mais desse protagonismo, seja com a sede da federação lá, para mim tá show de bola. Para mim não é um problema. De novo, eu comprei, o Bruno não comprou muito, mas eu comprei a ideia deles levarem a sede Eu para achei lá. Tá na hora, problemático, né? tá na hora de expandir. Tá na hora de Sim. expandir a federação, entre aspas, mostrar para outras raças que os humanos não são donos da federação. E isso eu acho que é o ideal do que o Roddenberry queria. Roddenberry queria um universo, tudo bem que na época dele, que ele fazia, é claro que a estrutura era fazer os humanos, porque não tinha condição de fazer uma coisa diferente, era um começo. Mas agora a gente está se aproximando com esse ideal do que o Roddenberry queria, que é todas as raças numa convivência harmoniosa, indo até onde nenhum homem jamais esteve, sabe? Então, a Terra não é minha porque eu sou humano, a Terra é de todo mundo, sabe? Você pode vir, você pode ficar, a gente não tem problema com isso. Vocês querem a sede da federação? Beleza, pode ficar com a sede da federação. A federação não é só um prédio, a federação são as pessoas. E eu acho Federação, isso e muito. eles falam aí já no ativismo da democracia. Mas eu concordo Exatamente. com a frase também, né? Apesar de eu não ter gostado nada do discurso da Marechal no começo, achei aquele discurso péssimo. Chanceler. O discurso sem pé nem cabeça. Oi? Chanceler. Chanceler. Apesar de eu não ter gostado nada do discurso da chanceler no começo, achei um discurso sem pé nem cabeça, ela não estava falando nada com nada. Ela começava uma frase, terminava outra frase com outro sentido, que assim, eu não gostei. Mas, enfim.
Uma coisa que o Bruno falou lá atrás, e vale ressaltar, ele disse sobre a comparação do Caleb com o da série em si, com algumas coisas de Lordex. Interessante estar pensando, o Caleb ele me lembra muito a Bacter Marine, que era a protagonista. Eles têm, parece, o mesmo tipo de comportamento, sabe? De ser esse membro respondão que faz as coisas do jeito que quer, que não se importa muito com regras. A Marina era exatamente o Caleb. Inclusive, fica até a impressão de que talvez eles tenham sido inspirados. Eu não duvido que no futuro a gente vai descobrir que ele seja descendente dela em algum grau. Eu não Já duvido pensou? realmente. Eu não duvido realmente, cara. Isso ia ser interessante. Tem algumas outras coisas que eu também deixei para registrar para vocês, que a Lura Torque continua sendo minha personagem favorita. Acho que eu nem tive a chance de comentar no vídeo passado, que ela é aquela híbrido Klingon de Emadar, que eu gosto muito dessa personagem. A atriz manda muito bem. Eu gostei de verdade. É aquele lance, né, que eu sempre falo para vocês, que de todas as invenções que os humanos deveriam ter passado, porque os humanos passaram ou tiveram a intenção de passar para os Klingons, preservativo não foi uma delas, porque os Klingons são a raça que mais consegue reproduzir com outras em qualquer lugar da galáxia. Tem híbrido de Klingon para tudo quanto é lado. Eu já vi, olha, se eu já vi uns 6 ou 7 é pouco. Tem muito híbrido de Klingon, de verdade. E eu achei interessante. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo que ia ter um híbrido de Emadar, eu falei, cara, isso vai ser ruim pra cacete. Isso aí vai ser muito esquisito. Mas não. Eu gosto da personagem dela. Inclusive, as cenas dela dando aula, pra mim, são as mais legais. Em que ela fala pra eles que eles não são a escola de guerra, mas eles têm que saber se defender. E ela assusta eles pra valer. Cara, A menina o sai negócio da honra chorando, né? dela, eu achei muito legal. Me lembra muito o Worf, mas ela é uma das. Ela é tipo as partes mais legais do Worf, tirando as coisas que eu não gostava. Desse negócio da honra, Klingon, que ela E vai sempre lutar através da honra. Ela é tipo um guerreiro, um viking espacial que acabou, tipo, dando aula. Eu quero muito saber da história de fundo dela. Eu quero saber muito o que aconteceu na vida dela para acabar sendo professora. Porque é o seguinte. Faz muito tempo que a gente não tem nada concreto sobre o Gemadar. A gente já viu, eu acho que a última, eu acho que a profundidade que a gente teve de Gemadar foi mesmo lá em Deep Space Nine, durante a Guerra do Domínio. sim, Então, eu quero saber muito como é que a família dela, como é que os Gemadar acabaram entrando no Império Klingon para eles acabarem sendo uma casa Klingon. Isso pois é. pra mim, eu preciso muito saber, porque como fã de jornadas, como fã de raça, pra mim isso vai ser muito, muito interessante. Tô mais empolgado com ela do que saber sobre a mãe do Caleb, de verdade. Eu gostei muito dessa personagem. Uma Agora outra sim, coisa, só pra finalizar, deixa eu ver o que mais eu precisava falar pra vocês, galerinha. Então a gente tem aquilo que a gente já falou sobre o futuro, ele tá nas mãos dos jovens, que eu acho que ficou óbvio que a intenção do episódio era essa, deixar essa a intenção da discussão. série é essa, né? Puxar essa galera, né, da É, cidade, né? é que eu acho que o episódio ele foca mais nisso, de deixar sobre bem claro que a intenção é que o futuro tá nas mãos dos jovens, mas uma coisa que eu não gostei desse episódio, e é um bagulho que Jornadas faz de vez em quando, e faz mais nas séries recentes do que fazia antes, que é a forma como os personagens trabalham os seus companheiros menores em prol dos companheiros maiores. E por que eu tô falando isso? A gente já tá no ano 3000 cacetada. Um computador quadrado voando não é uma coisa normal, é comum. E tem uma cena que me incomodou bastante, que é a cena da reunião entre a chefona e o doutor, em que eles estão numa sala de descanso e tem um exocomp. E é uma Uhum. piada em que toda vez que o exocomp arruma um lugar para descansar, eles mudam de posição e sentam exatamente onde o exocomp tá, o empurrando pro lado, até que ele fica de saco cheio e fala, que droga, e aí ele sai flutuando para fora. Tudo bem, galerinha. É um computador estranho, é um computador que flutua, é uma furadeira com antigravitacional. Isso não significa absolutamente nada. Ela continua sendo um membro da frota. Para quem não sabe, os exocomps eles foram introduzidos lá
Next Gen, e eles são criaturas conscientes. Então, no universo de Jornadas, um Exocomp é tão consciente quanto eu, tão consciente quanto o Brunão, e com certeza tão consciente quanto a chefona da escola. Então, tratá-lo mal invalida boa parte do discurso que ela estava fazendo naquele momento. Tratá-lo como se ele fosse um mero ornamento de sofá invalida o que ela mesma está falando sobre a Lacaio. união. Exatamente. E aí é muito bonito você querer oferecer tudo que você tem para os seus aliados voltarem quando você trata os seus estudantes, o seu estudante, como se ele não tivesse ali. Entendeu? Isso me lembra as discussões que a Janeway tinha a respeito do livre-arbítrio do doutor, que inclusive estava presente na mesma cena, olha só. Verdade. Lembra quando a Janeway discutia sobre qual o limite que ela tinha que dar para o doutor, sendo que o doutor era uma invenção que eram informações num computador? Um exocomp é tão consciente quanto qualquer um deles, galera. E eu não falo assim a respeito só do exocomp. A Federação tem mais de 1.000 raças. Tem mais de 2.000 raças, tem muitos mundos anexos. A Federação já se encontrou com coisas tão estranhas quanto um exocomp. E aí, se a gente quer começar um futuro, uma nova federação, onde o futuro são jovens, a gente vai tratar os jovens dessa forma? A gente vai Interessante dar colocação. prioridade para o nosso preferido, que é o Caleb, e empurrar um garoto mais jovem, ou uma garota, de acordo com, não sei como funciona a terminologia para um exocomp, para o lado, em prol de uma piada? Qual que é? Então, eu acho que a série em si, ela precisa tomar cuidado nessas coisas. Jornadas, o pessoal da frota, eles estão acostumados a lidar com essas. Isso é normal. De novo, o Exocomp não é um encosto de sofá. Ele é um ser senciente. E se a gente está tratando o Exocomp assim, imagina só como é que eles devem tratar outras raças menores. E é isso, galera. Brunão, sua vez. Bom, o que eu posso dizer, gente, é que tem uma coisa que eu esperava que iria acontecer e até o momento ocorreu, né? Quando a gente viu o Venari Hall atacar a Athena, né, e a gente conheceu o Draka, né? Eu citei lá no primeiro episódio que provavelmente os vilões desta série seriam o vácuo de poder da Federação, criando espécies hostis, né? E aqui a gente viu que o Venari Hall, de fato, é uma organização hostil que está assolando Betazed, que agora vai ser a capital da federação no futuro, né? Então não sei se eles vão usar deste elemento de vácuo de poder e de vácuo de controle da federação adiante, ou se eles vão colocar alguma coisa mais poderosa, né? Porque a gente sempre vê que em Discovery, em Strange New Worlds, o vilão ele nunca é local. O vilão ele é galáctico, né? O vilão ele sempre é galáctico. A gente viu o Anjo Vermelho era galáctico, a gente viu a Corrente Esmeralda era galáctica, a gente viu em Strange New Worlds alguns problemas lá com aquelas entidades de energia que é um problema galáctico. Então, não sei se o Venari Hall vai ser o único vilão importante, né, ou só episódico, né? Mas eu tenho minhas suspeitas de que a gente vai ver algum dilema tão grande que quem vai resolver são os cadetes da Frota Estelar. E isso me faz pensar se a gente vai ver eles só em São Francisco ou se a gente vai ver uma evolução deles, porque pelo visto eles não estão preocupados em avançar o tempo de forma rápida. Nesse episódio a gente viu o semestre ali acabando e de um episódio para o outro. Claro, são 10 episódios a série. Dá para mostrar muita coisa? Dá, de história, mas de personagem nem tanto, né? Porque você tem quase 12, 13 personagens aí que impactam na história principal. E aí você vai ter só 10 episódios. Não sei se a gente vai ter uma Gen Radar bem explicada, né? Como você gostaria. Eu acho que vai ser alguma coisa bem rápida, né? Igual a gente vê esses easter eggs enxurrados, né? Em cada episódio. Assim, tô aqui criticando, eu falo mal, mas é porque eu gosto, tá, gente? Então, e para mim essa história foi positiva, porque a expectativa que eu tenho de Academia da Frota Estelar é aquela série de jovens, com reações
de adolescentes. Então isso pra mim tá satisfazendo. Eu gostava de Friends, né? Gostava de Barrados no Baile, né? Então pra mim isso daí combina assim. E isso não é negativo, isso pra mim é positivo. Só espero que a evolução do que a gente tem, porque a Academia da Frota ela é um símbolo de evolução e de crescimento, né? Na lore de Star Trek, que a gente veja isso nos personagens. Semana que vem tem mais, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa os comentários de vocês, as impressões que vocês estão tendo deste segundo episódio e o que vocês esperam daqui em diante. Muito obrigado. É isso aí, galera. Antes de finalizar, tenho duas previsões. A primeira previsão, vai por mim, a chanceler vai ser sequestrada. E quando ela Caramba, for sequestrada pelo Venari Hall, vai ser os jovens que vão ter que pilotar aquela nave para resgatar ela. Pode ter certeza. Depois vocês vão me cobrar aqui. A segunda previsão é que a mãe do Caleb vai ser a vilã. Se ela não for, isso eu não me surpreenderia. dentro desse aspecto, se ela não for a vilã, ela está relacionada com o vilão final. Eu não acredito que o Venari Hall vai ser o vilão final. Mas também, se for, ele está sendo construído para isso. Então, enfim. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando da série. Se vocês estão gostando, o que é que vocês estão esperando. Quais são as previsões de vocês para os próximos episódios. Muito obrigado e até mais. Até na semana que vem com mais um episódio de Starfleet Academy.